Pronuncie estas palavras em uma mensagem de voz, e ele ficará obcecado por você constantemente. Há uma expressão específica que você pode verbalizar que o fará refletir sobre você durante todo o dia, mesmo sem compreender a razão. Não requer mensagens extensas, nem diálogos forçados. Apenas uma única sentença, uma declaração que ultrapassa a lógica e se instala diretamente no território que ele não domina, o subconsciente. Carl Jung afirmava que certas expressões transcendem sua natureza linguística básica, transformam-se em códigos, ativadores, passagens. Quando pronunciadas com a energia apropriada no momento adequado, elas estabelecem uma forma de existência intangível que te acompanha no interior da consciência de alguém, similar a uma recordação sem estrutura definida, mas que possui aroma, sonoridade e provoca sensações físicas. Ao compreender este conceito agora, você perceberá que a mensagem vocal correta, contendo as expressões adequadas, possui o potencial de alterar completamente a dinâmica. O que verdadeiramente captura um homem não é aquilo que você revela, mas sim as sensações que você desperta nele sem que ele consiga racionalizar. A analogia musical da memória. Você já observou como determinadas melodias se fixam na nossa mente? Mesmo tentando evitar, elas tocam uma vez e se estabelecem. A harmonia retorna espontaneamente, o refrão surge sem convite. Agora visualize transformar sua voz nessa composição musical. Imagine que ao escutar sua mensagem de áudio, ele não consegue mais desativar essa presença que você implantou nele. Independentemente de onde ele vá, com quem esteja ou o que tente realizar, algo irá direcionar seus pensamentos de volta para você. É discreto, é emocional, é impactante, porque não se limita apenas ao conteúdo que você expressa, mas à maneira como você expressa, o tom, a pausa, a intenção subjacente a cada palavra. Carl Jung denominava isso de arquétipo da representação vivente, quando algo em nosso interior reage a um símbolo tão intenso que se torna impossível ignorar. Sua voz pode representar esse símbolo. Além da manipulação, o acesso genuíno. Antes que você interprete isso como manipulação, compreenda. Não estamos discutindo engano, estamos falando sobre acesso. Acesso àquela dimensão da mente dele que permanece intocada por qualquer outra mulher. A dimensão que experimenta, sonha, recorda. A realidade é que a maioria das mensagens que ele recebe são uniformes, distantes, previsíveis, sem essência. Então, subitamente, ele escuta sua voz. Uma frase simples, uma presença calorosa, e o cérebro dele não compreende, mas o corpo reage, o peito responde e a mente inicia um processo de repetição constante, como uma obsessão sutil, como uma memória emocional que resiste a desaparecer. Assim se inicia o jogo invisível. Ele pode tentar resistir, fingir indiferença, não responder, mas algo já foi ativado. A partir deste momento, tudo o que você precisa é saber qual será a próxima palavra, porque o que virá a seguir ensinará como transformar esse áudio em uma conexão emocional que ele não consegue desfazer. O poder vibracional da voz. Você pode não perceber, mas sua voz carrega uma força que transcende as palavras. Ela vibra, ela toca, ela atravessa distâncias e silêncios. Quando um homem escuta sua voz, ele não está apenas processando o que você diz, está experimentando quem você é. Jung explicava que o som possui a capacidade de ativar recordações, despertar sensações e conectar símbolos arquetípicos com vivências pessoais. Sua voz, quando emitida com propósito, pode ser a âncora que conecta você a ele, mesmo na ausência de mensagens, encontros ou contato físico. Existe uma dimensão da mentalidade masculina que responde intensamente àquilo que não pode ser visualizado, apenas experimentado. É nesse ponto que você se manifesta. A marca emocional da lembrança.
Reflita por um instante sobre alguém que deixou uma marca profunda em você. Alguém que, mesmo com o passar dos anos, ainda surge em seus pensamentos. Agora questione-se: o que exatamente permanece? A aparência, a presença ou a voz? A voz é como uma fragrância. Permanece no ambiente, na lembrança, na pele. Se você souber utilizá-la com intenção, ela se transforma em algo que ele buscará inconscientemente. Não se trata de possuir uma voz perfeita ou bela. Trata-se de transmitir emoção, fazer cada palavra soar como verdade, como desejo, como presença viva. Quando você fala com autenticidade, com intensidade, com sentimento, sua voz transcende o som, torna-se um portal emocional. O símbolo ancestral da voz. Jung acreditava que somos orientados por símbolos, por imagens internas que moldam nossa forma de relacionar. A voz, nesse contexto, representa um símbolo ancestral, representa o chamado, o afeto, o toque invisível. Em uma era dominada por texto, imagem e velocidade, uma voz pausada, calorosa e inesperada se transforma em um impacto emocional. É como se ele parasse momentaneamente e experimentasse algo ausente há muito tempo. Algo que toca o peito, gera uma inquietação positiva, planta a semente da dúvida, da curiosidade, do desejo, a simplicidade da intenção. Você não precisa dizer muito, basta saber como dizer, um oi com intenção, um pensei em você com silêncio ao final. Só queria ouvir sua voz com um sorriso sutil. São frases simples que se tornam monumentais quando carregadas pela emoção adequada. Sua voz é sua marca emocional. Aquilo que ele buscará na ausência, aquilo que ecoará no travesseiro dele, que surgirá como uma memória auditiva entre um pensamento e outro. Quanto mais ele tentar esquecer, mais o inconsciente buscará a origem daquela sensação. E essa origem é você. Falando com o inconsciente masculino. A mente masculina não é conquistada apenas com beleza ou atenção. O que realmente o prende é o que o toca sem que ele perceba. Jung dedicou sua vida a estudar o inconsciente, esse território profundo onde habitam nossos desejos mais secretos, medos ocultos e lembranças que nem sabemos possuir. Quando uma mulher aprende a comunicar-se com o inconsciente masculino, ela se torna inesquecível, porque a maioria se comunica com o ego dele, mas poucas sabem falar com aquilo que verdadeiramente governa seus sentimentos, o que está além do racional, além da lógica, além das palavras que ele mesmo compreende. A atração do inconsciente masculino. O inconsciente masculino é atraído por símbolos, por frases que sugerem mais do que revelam, por palavras que não entregam tudo, mas despertam sensações. Quando você expressa algo que ativa uma memória emocional, um aroma antigo, uma imagem vaga, ele não compreende, mas sente. E esse sentimento passa a orientar seus pensamentos. Jung afirmava que o homem vive em busca de completude e, portanto, é atraído por aquilo que representa o que falta. Você se torna poderosa quando se comunica como ausência magnética, quando suas palavras despertam nele a vontade de compreender mais, ter mais, ouvir mais. A estrutura secreta das frases poderosas. Existe uma estrutura oculta nisso. Por exemplo, quando você diz, hoje eu experimentei uma sensação estranha e lembrei de você, você não está narrando uma história, está criando um espaço emocional que ele desejará preencher. Ele imaginará o que foi essa sensação estranha, tentará se visualizar nessa lembrança e, sem perceber, estará imaginando cenas com você. Esse tipo de frase não informa, desperta. É como um sonho, como um sussurro. O inconsciente adora sussurros. Ele rejeita gritos, rejeita imposições, mas se entrega completamente ao mistério. A fórmula da conexão profunda. Quando um homem se sente desafiado emocionalmente, sem ser pressionado, ele entra em um estado de busca, começa a observar seus próprios sentimentos, e essa busca cria a conexão mais forte de todas.
aquela que ele acredita ter iniciado por vontade própria, mas que na verdade foi ativada por uma única frase sua. É por isso que quando falamos com profundidade, com camadas ocultas, com intenção, não falamos apenas com o homem que ele mostra ser. Falamos com o menino oculto, com o amante silencioso, com o arquétipo do caçador. E isso não se apaga com o tempo. A estrutura emocional da frase irresistível. Existe uma fórmula, não mágica, mas uma estrutura emocional que, quando utilizada com intenção, transforma uma simples frase em uma experiência. Jung afirmava que o que nos toca verdadeiramente não é o que é dito, mas o que é sugerido. A fórmula inicia com uma pergunta sutil, uma que não busca resposta, mas desperta dúvida. Por exemplo, você já teve aquela sensação de que alguém está pensando em você exatamente agora? Observe que você não está dizendo "eu pensei em você". Está ativando a ideia de que talvez ele tenha sido lembrado, desejado, sentido. O segundo elemento é a imagem emocional, algo que o transporte. Pode ser, sabe aquela música que toca e dá vontade de fechar os olhos? Hoje ela tocou e você veio. Aqui você mistura som, memória e presença. O terceiro passo é o vazio criativo, a pausa, o não dito. O final da frase que não explica, apenas deixa a mente dele vagando. Exemplo: acho que você sentiria o mesmo se tivesse vivido o que eu vivi hoje. E ponto final. Nada mais. O poder da curiosidade e da escassez. Existe algo na mente humana quase incontrolável. A necessidade de completar o que ficou incompleto. Jung afirmava que aquilo que é reprimido ou interrompido no consciente retorna com força no inconsciente. É por isso que a curiosidade é um dos gatilhos mentais mais poderosos existentes. Quando você fala demais, explica demais, entrega tudo, você sacia. Mas quando deixa uma fresta, uma dúvida, uma cena incompleta, você acende um fogo silencioso que obriga a outra pessoa a pensar em você, imaginar, retornar. O momento certo, a janela invisível. Existe uma janela invisível, um momento específico em que a mente masculina está mais aberta, mais sensível, mais receptiva àquilo que vem de fora, principalmente de você. Jung falava sobre estados alterados de consciência, períodos em que o inconsciente se manifesta com mais força que o ego. Um desses momentos, talvez o mais poderoso, acontece nos minutos que antecedem o sono. Esse breve intervalo entre a vigília e o mundo dos sonhos. É ali que a mente relaxa, as defesas caem, a lógica se dissolve, e o que entra nesse espaço se aloja com profundidade. O momento certo para enviar seu áudio não é ao meio-dia, nem durante o trabalho, nem na correria do dia. É quando ele já está mais quieto, mais vulnerável, mais conectado com o que sente do que com o que pensa. A energia invisível da transmissão. Antes de qualquer palavra ser compreendida, ela é sentida. Antes mesmo que ele perceba o que você disse, o corpo dele já reagiu à energia por trás da sua voz. Jung explicava que tudo que é vivo carrega um campo vibracional, e é esse campo que conecta mentes, corações e destinos. Não importa o conteúdo exato do seu áudio. Se sua voz não tiver presença emocional, será apenas ruído. Mas se você souber colocar alma naquilo que diz, então cada sílaba será como um toque invisível que percorre o corpo dele. Os erros que quebram o encanto. Um dos erros mais comuns é o áudio excessivamente longo. Quando você fala por minutos tentando explicar tudo, contar tudo, justificar tudo, você elimina o mistério. O homem precisa imaginar, completar, sentir que ainda há algo a descobrir. O segundo erro é o tom de cobrança disfarçado de carinho. A energia por trás da frase é mais sentida que a frase em si. Se for uma energia pesada, ele se afastará. Outro erro fatal: a voz sem emoção. Aquela que soa ensaiada, neutra, robótica. O homem não se conecta com palavras vazias, conecta-se com vibração, com sentimento, criando o laço emocional permanente.
Ouvir é um ato automático, mas sentir o que foi dito é raro. Quando acontece, cria-se um vínculo invisível, um fio emocional que conecta você a ele internamente sem que ele saiba exatamente por quê. Jung afirmava que tudo o que é profundamente sentido se transforma em símbolo. Símbolos não desaparecem, permanecem, retornam, se repetem, habitam nossos pensamentos. A frase final, o selo emocional. Chegamos ao momento em que tudo se encaixa. A energia da sua voz, o tom emocional, a pausa, o mistério, a escolha do horário certo, o toque sutil no inconsciente. Tudo culmina em uma única entrega, a frase final, aquela que não se ouve apenas com os ouvidos, mas com a alma. Jung afirmava que os símbolos mais poderosos são os mais simples, aqueles que não tentam explicar, mas despertam uma emoção que não conseguimos ignorar. Quando alguém está prestes a dormir, a mente entra em um estado hipnagógico entre o consciente e o inconsciente. Nesse estado, a sensibilidade aumenta, a percepção temporal muda, as palavras penetram mais profundamente. A frase não precisa ser longa nem grandiosa. Precisa ser emocionalmente simbólica e energeticamente entregue. Algo como: feche os olhos agora, e se você sentir um arrepio, sou eu. Pausa. Nada mais. Essa frase contém tudo: intenção, presença, sugestão sensorial, mistério e símbolo. Ela provoca arrepio real, cria imagem mental e, acima de tudo, se fixa no inconsciente. A presença permanente. Esse é o ponto onde você não está mais lutando pela atenção dele. Você habita um lugar onde nenhuma outra habita, no espaço entre o que ele sente, mas não explica, no intervalo entre um pensamento e outro, no silêncio antes do sono. Você não está competindo com outras vozes, porque nenhuma outra tocou o que você tocou. E isso é o mais próximo que se pode chegar da verdadeira conexão. As mulheres que sabem tocar a alma não precisam implorar pela atenção. Elas plantam presença e presença não se ignora.